suas Bíblias, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de como parte principal, ó Deus, desse momento de culto, de adoração ao Senhor, temos o estudo da Tua Palavra, ó Deus. Nós não estamos reunidos aqui em torno das nossas liturgias, das nossas canções, mas em torno da Tua Palavra, ó Deus. E tudo que nós cantamos, as nossas orações, são uma preparação para que nós possamos receber, ó Deus, o ensino do Senhor para nós, e que nós tenhamos essa condição, ó Deus, de aprender um pouco mais nesta noite, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra é palavra de sabedoria, ó Deus, e que nós possamos aprender de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos aqui como tema perseverança nas provações, firmeza nas provações. Nesta parte inicial, Tiago já começa se apresentando como servo de Deus às 12 tribos que se encontram na dispersão, e ele começa falando sobre provações. Tiago é um dos livros com certeza mais atuais, mais necessários. Alguns chamam de as bem-aventuranças, das epístolas. Ele fala a uma igreja que enfrentava alguns problemas, principalmente em relação ao que criam e à prática. Tanto que, se nós lemos Tiago 1, 21 e 22, nós vemos como se fosse uma parte central aqui, que diz que eles deveriam despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o versículo conhecido, 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é um apelo aqui àquela igreja, a algumas igrejas, para que eles pudessem estar voltando à palavra de Deus, se firmando nessa palavra de Deus. Se a gente perguntar, o porquê Tiago escreveu essa carta, então nós, de certa forma, já começamos a responder, mas as respostas estão nos 5 capítulos. Quando a gente percebe aqui que é um povo que passava por provações, fala sobre um povo que estava sendo tentado ao pecado, um povo que estava passando também por perseguições, oposições, e Tiago, na verdade, escreve para aqueles irmãos, demonstrando que a resposta para tantas questões está na palavra, está na aplicação correta da palavra, no entendimento e na prática da palavra de Deus. Tiago, servo de Deus. Quem é esse Tiago? Nós sabemos que tem 3 Tiagos, principalmente na Bíblia, conhecidos. Tiago, o apóstolo, é o filho de Zebedeu, tem o seu irmão Tiago, o filho de Alfeu. O Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de João. Então temos Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João.
Tiago, também apóstolo, filho de Alfeu, então são 2 apóstolos com o nome Tiago. E Tiago, irmão de Jesus, é o meio-irmão, né? O filho de Maria e José. Então nós percebemos que desses 3, o Tiago que escreveu aqui é esse Tiago, irmão de Jesus. Por que a gente entende isso? Então, segundo os estudiosos, né, o tempo que foi escrita essa carta, o Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, já tinha sido morto. O Tiago, filho de Alfeu, ele nunca apareceu com algum destaque. E a gente vai ver na Bíblia, tanto no livro de Atos como em outros lugares, o Tiago, irmão de Jesus, aparecendo como alguém que teve destaque, né? Serviu a Deus. E até é interessante a gente ver a apresentação dele como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe que ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus. Uma demonstração de muita humildade, né? Se a gente fosse pensar, às vezes, nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes gostam tanto de títulos e se apresentam através dos seus títulos, e aqui não, a gente vê humildade, né? A humildade demonstrando que ele realmente era um servo de Jesus. Tem uma frase de Spurgeon que é muito interessante, que ele diz que Deus não deseja nada de nós, exceto as nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que não temos que é o primeiro ponto de contato entre nossa alma e Deus. O que nos aproxima de Deus? Não é o que temos, mas é o que não temos. A nossa fragilidade, o nosso pecado, nós somos tão pequenos, as nossas necessidades, é o que nós não temos que nos aproxima mais de Deus. E aqui Tiago se demonstra como esse servo, como alguém que serve a Deus. Quando fala que há as 12 tribos dos que se encontram na dispersão, a epístola de Tiago é uma epístola chamada epístola geral, que ela não era endereçada a uma pessoa específica ou a uma igreja específica, mas a várias igrejas. E estes dispersos aqui é basicamente os judeus convertidos ao cristianismo. Se a gente ler lá em Atos capítulo 8:1, nós vamos ver aqui no momento de perseguição, lá diz que Saulo consentia com a morte, né? A morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, essas igrejas, né, foram dispersas para tantos lugares. E aí eu creio que já aqui a gente encontra o porquê Tiago começa falando de provações. Porque eles foram dispersos, eles sofriam perseguições. Aqui fala da morte de Estevão, né? Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, e as pessoas foram dispersas, e ele começa falando sobre as tribulações. Então, o que nós podemos aprender aqui, irmãos, a respeito dessa firmeza nas provações, ou dessa perseverança nas provações? O versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de grande ou de toda alegria o passardes por várias provações. Eu creio que a primeira questão aqui, quando se fala passardes por várias provações, está falando a respeito de cristãos, está falando as pessoas que serviam a Deus. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o cristão também passa por tribulação. Provações não são algo incompatível com a fé.
Não é porque você crê em Deus, não é porque você segue a Jesus que você não terá provações. Muitas vezes há esse questionamento, né? Por que estou passando por essa dificuldade? Por que o meu parente ficou doente? Ou por que aconteceu isso? Por que aquilo? Basicamente a gente esquece que porque nós somos humanos, porque nós somos pessoas e mesmo como cristãos passamos por provações. Atos 14, 22 diz que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. 2 Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão necessidades, padecerão perseguições. Algumas questões em relação ao porquê nós passamos por provações. Vamos falar aqui 4 coisas bem rapidinhas aqui, ó. Provação procede primeiro da nossa humanidade. Raça humana, nós sofremos, nós podemos passar por acidentes, desapontamentos emocionalmente, né? Então, por ser humano. E segundo, procedem da nossa pecaminosidade. Por que nós sofremos? Porque nós muitas vezes fazemos algumas coisas que têm consequências, o sofrimento. Por que nós sofremos? Por que o carro bateu? Porque ele estava a 140 km por hora num lugar que não podia. Então às vezes nós sofremos por causa da nossa pecaminosidade. É um resultado das nossas escolhas erradas que geram sofrimento. Terceiro, as provações procedem de nossa vida cristã. Por sermos cristãos, nós somos tentados, nós somos perseguidos. O próprio mundo, a carne luta contra nós. Você pega a palavra de Deus e quer segui-la e quer andar nos caminhos de Deus, você vai enfrentar oposição. E 4, nós sofremos porque o sofrimento, as provações visam trazer a glória ao nome de Deus. A gente percebe que todas as coisas são para a glória de Deus, e até mesmo as provações. Ainda no versículo 2, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por tribulações, ele não fala apenas por tribulações ou por provações, mas passardes por várias provações. As provações são variadas. Então o primeiro ponto é que as provações não são incompatíveis com a fé, ou seja, o cristão também passa por provação. Em segundo lugar, as provações são variadas, passardes por várias tribulações. Comentário do reverendo Hernandes, ele diz que essa palavra várias aqui significa multicores ou multicoloridos, é um mosaico de tribulações, né? E é isso que a gente sabe, né? São vários momentos da vida, várias situações que a gente às vezes está cuidando de uma, aparece uma outra. Mas a graça de Deus também é multiforme graça. Lá em 1 Pedro 4,10, a gente vê lá, falando que essa graça de Deus, ela se manifesta em suas múltiplas formas. Ou seja, nós temos esse consolo também de Deus. Em terceiro lugar, as provações são passageiras, graças a Deus, né? As provações são passageiras, porque fala, o passardes por várias tribulações. Não fala que vocês vão viver as tribulações. Às vezes a gente esquece disso. A tribulação até passou e você ainda não percebeu, né? Acontece isso às vezes com a temperatura, né? A casa tá quente e lá fora está frio, você sai sem blusa. No outro dia a casa esquentou e você, ao contrário, né? A casa já gelou, está uma geladeira e você sai lá fora, está quente. Às vezes demora um pouco para a gente assimilar
as dificuldades que já se passaram. Mas que bom, irmão, sabemos que as provações não duram a vida inteira. Podemos pensar que para alguns ela pode passar mais rápido, para outros ela vem bem devagarinho, vai devagarinho, mas passa. Não podemos ser ingratos, a Deus, como se a nossa vida só tivesse tribulações. E em quarto lugar, as provações são testes da nossa fé. Ou seja, então, nós falamos que as provações não são incompatíveis com a fé. O cristão pode passar por dificuldade. As provações são várias, então nós devemos descansar nisso também, entender isso também. As provações são passageiras, e as provações são teste da fé. Versículo 3 e 4: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O que ele está dizendo aqui? É uma prova de fé. Passamos por provações. São palavras diferentes aqui, ó. Passares por várias provações é uma palavra que fala das dificuldades. Mas sabendo que a provação, está falando daqui de prova, no sentido de que ela vai te promover. Nós passamos por provações para ser provados, e assim aprovados. Isso vai produzir perseverança, isso vai produzir integridade nas nossas vidas. Eu achei interessante um pastor falando a respeito da diferença entre a vida quando ela segue normalmente, ou quando na vida nós passamos por uma provação. A vida, quando ela segue normalmente, nós podemos dizer que ela segue algo que diríamos que assim, planejamento e ações conforme esse planejamento, segue normalmente. Mas quando a tribulação vem, o que acontece? Quando esses planos, esse planejamento é interrompido inesperadamente, aí não tem como agir em relação ou conforme o planejado, e aí nós reagimos através dos nossos valores. Por isso que a aprovação, ela é um grande teste. Você ir bem enquanto está tudo tranquilo, você apenas planejou e foi. Aí você está indo, acontece algo não planejado, ou seja, se chacoalhar ali o momento, aí é a hora de você ter uma ação que vai provar quem você realmente é. Então, nós podemos dizer que nós descobrimos quem nós realmente somos na provação. A nossa fé é provada na prova, na provação. Aprovada ou reprovada. É muito fácil a gente seguir um roteiro, né? Você saiu da sua casa, entrou, sentou, ouviu a palavra e foi embora, seguiu um roteiro. Mas de repente algo que acontece de inesperado, aí você tem que realmente se fortalecer. Porque o que acontece é que quando nós somos provados, nós temos que estar bem firmes, porque senão nós não sabemos como decidir. E aí nós vamos decidir pelos valores que nós temos guardados no nosso coração. E se nós decidimos erradamente, nós estamos reprovando aqui, né? Ele fala de mente, de integridade, de ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, nesse sentido de nós nos firmarmos. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós,
Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. Então o inimigo nos tenta porque ele quer que nós sejamos piores, ele quer que nós sejamos colocando para fora o que é pior em nós. Mas nesta hora que nós temos que buscar em Deus e assim fortalecer, ao invés de cair, nós vamos ficar mais fortes ainda. As provas da fé provam que de fato nós nascemos de novo. As provações de nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Aí a gente já está começando a entender por que o texto diz: tende por motivo de toda alegria, porque a provação ela não vem para nos derrubar, ela não é contra nós, mas ela é por nós, para que nós realmente estejamos firmados no Senhor. Deus está presente em nossa vida e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem da nossa vida, e por isso nós devemos ter perseverança nesta hora da provação. E aí a gente chega ao último ponto, que é a alegria. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Então eu vou repetir aqui: as provações não são incompatíveis com a fé cristã. Ser cristão não significa que nós não vamos passar por provação. As provações são variadas, as provações são passageiras, as provações são teste da nossa fé. E portanto, qual deve ser a nossa atitude quando nós enfrentarmos as provações? A principal atitude aqui é perseverança, né? Não se desanime, não se desespere. Entenda que mesmo cristão passa por tribulação. Não reclame, nunca é demais, são várias. Aprenda, cresça diante da provação. Perseverança, isso é perseverança. Mas qual deve ser a nossa atitude? Aí é difícil, né, irmãos? Eu vou ficar alegre por causa da provação, mas eu não vou ficar alegre por causa da provação, eu vou ficar alegre por causa do efeito dessa provação. Você toma aquele remédio amargo ou uma injeção e fala: ai, que delícia essa picada dessa injeção, dessa agulha. Não, mas você toma aquela injeção alegre: oh Deus, obrigado porque eu estou me tratando, eu creio que o Senhor Deus colocou aqui o medicamento que vai resolver o meu problema. É nesse sentido, quando eu passo pela tribulação, seja ela qual for, eu posso olhar e dizer: olha, Senhor, eu estou contente, porque a partir dessas dificuldades que eu estou vivenciando, eu vou me aproximar de Ti. Se não é cristão, quando passa por tribulação, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai se afastar mais de Deus, mas o cristão vai se apegar mais com Deus. E a sequência aqui, né, quando diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, a ideia aqui é que nós precisamos orar para ter essa sabedoria, porque ser sábio no planejamento e ação é fácil. Planejei, agi, agora quando está desgovernado e os seus planos estão todos errados, ou todos errados, não funcionam, quando tudo muda, peça sabedoria a Deus. Qual então deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Tende por motivo de toda alegria. A gente tem que lembrar disso o tempo todo, porque esse multicolorido
Pode virar multimurmuração, né? Cada cor que você vê, ai meu Deus, amarelo, ai meu Deus, vermelho. É não reclamar, é não ficar amargo, é não se esconder. Da onde vem essa alegria, irmãos? Olha esta frase: esta alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando, mesmo eu não sabendo para onde que isso vai dar, né? Eu conheço esse trajeto aqui, agora o Senhor me bateu um vento, me tirou daqui. Tende por motivo de grande alegria. Eu não preciso dar exemplo aqui, né? Cada um tem um exemplo de provações, de coisas que acontecem, seja uma morte na família, seja uma separação, seja um desemprego, seja uma enfermidade. São coisas que acontecem e você fica meio sem saber, mas não fique triste. Deus sabe. E Ele ainda manda a gente ficar alegre. Interessante. Essa alegria é demonstração de confiança em Deus, enquanto que murmuração é você reclamar de Deus, porque se você está reclamando do calor, você está reclamando de quem? Quem fez o tempo? Se você reclama que algo está atrasado, o que aconteceu? Então às vezes a gente está reclamando de Deus. Essa alegria é confiança em Deus. Se a gente pensar um pouquinho em Jó era um homem íntegro, e ele passou por multicoloridas tribulações, né? Ele sofreu, não sofreu? Além da dificuldade física, ele sofreu a sua mente, e de certa forma ele achava que era uma injustiça. Mas eu sou íntegro, e ele era íntegro, e ele questionava por que isso acontece. Tem uma parte do livro de Jó que ele fala: não, eu quero ir lá no seu tribunal, vou conversar com o senhor e nós vamos resolver isso. O senhor vai entender que eu não mereço nada disso aí, não. Mas de repente Deus começa a falar com ele, ele está lá sofrendo. A gente imagina sempre Deus vindo, né? Não, fica calminho aí, meu servo. Não, Deus vem e fala: aonde você estava quando eu fiz os céus, quando eu fiz os animais, onde que você estava quando eu estava contando a areia, tal. O que Deus quis dizer com isso? Você é um servo, eu sou Deus, quem sabe do que acontece sou eu sou Deus. E aí em Jó 42:5, ele fala, né? Com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem os meus olhos. Ele percebeu, né, que quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Por mais íntegro que seja o homem, ele pode sim passar por tribulações, maiores ou menores, mas ele deve manter-se firme em Deus, manter-se firme na hora da provação, feliz porque Deus cuida dele. Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos então estudar mais esta palavra. Eu creio que nós temos muito a aprender. Que Deus nos console nessa noite. Não sei o que cada um está passando, tem passado, mas é muito consolador sabendo que os exercícios nunca serão mais fortes do que nós realmente vamos poder suportar, e eles são para fortalecimento da nossa fé. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos perseverantes. Quanta gente desiste, né? Não desista, possamos ser perseverantes, porque essa provação, temos aqui a promessa, ela passardes por várias tribulações. E quanto menos a gente espera, né? De repente você acha que está entrando num problema, o problema já desapareceu, já saiu.
Então, que Deus esteja nos dando surpresas boas, né? Nos livrando de tanto mal. Mas, enquanto nós passamos por algumas dificuldades, que nós possamos aproveitá-las para o nosso crescimento. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor Deus é aquele que nos quer bem. E sabemos que para o nosso bem, ó Deus, nós temos um caminho que nem sempre é linear, nem sempre é como a gente imagina, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor nos ama de tal forma que corrige a quem ama, que educa aquele que quer bem. E nós sabemos, ó Pai, que tudo que nós vivemos, passamos, fazem parte da nossa formação, para que nós possamos um dia estar contigo, ó Deus. Deus, venha fortalecer a nossa fé, ó Deus. Não permitir que nós venhamos a desmaiar nas provações, mas que possamos ser perseverantes em toda e qualquer dificuldade e provação, Deus. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre está conosco nas horas mais difíceis. Nós nunca somos desamparados, ó Deus. O Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos ajuda. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.